Com certeza. Boa noite a todos e a todas. Estamos encerrando a maratona do Banco hoje com a apresentação do Pedro. Pedro vai fazer a apresentação do trabalho, depois a gente vai passar a comissão da nota. Agradeço a Adriana Vinícius pela presença, pelas contribuições que a gente sabe que vão vir para a versão final. Você tem de 20 a 25 minutos, depois a gente passa para a nota. Bom? Boa noite. Como a professora já falou, meu nome é Pedro. Certo? A minha orientadora é a professora Rogéria, aqui presente. Né? Quero agradecer a ela, primeiramente, por ter aceitado esse aluno como orientando. Quero agradecer a Vinícius também e a Adriano por ter. Vinícius aqui, né? Uma maratona de banco. Mas ele mesmo assim me encaixou, aceitou. Então, muito obrigado, Vinícius. Obrigado, Adriano, também. E o meu tema, né, é propostas de uso de calculadoras em coleções de matemática para os anos finais do ensino fundamental após a aprovação da BNCC. Certo? A justificativa para a escolha do tema, na verdade, eu tive uma certa dificuldade para encontrar um tema para trabalhar. Eu falei até com a professora, eu estou com dificuldade, se ela não tem um tema aí para mim, para sugerir não, porque não está saindo nada aqui não. E ela sugeriu, ela disse que tinha... Pedro, acabei de ler alguns textos sobre o uso de calculadora e se você achar interessante, aí ela me mandou os textos, eu li, gostei e escolhi, né? Decidi seguir esse tema. E quando eu fui lendo os textos, eu vi que realmente algo que me chamou a atenção, porque realmente não é algo novo. Calculadora não é algo novo. Mas mesmo assim, hoje em dia ainda traz muito questionamento de usar ou não usar. Às vezes tem os alunos que pode usar calculadora, a gente já olha com um olhar assim de não, pra quê? A gente nem pensa, né, às vezes, a gente só responde, não, calculadora pode não. Eu digo, porque eu faço isso? Às vezes ele diz, posso usar calculadora? Não. Aí depois professor, então, certo? E também hoje a gente precisa muito de uma... Hoje em dia a gente tem que fazer meio que um malabarismo para chamar a atenção dos alunos. E por que não usar coisas que a gente tem a nosso favor? Já que já está à disposição. Então também essa necessidade de trazer coisas novas para as aulas. Então podemos usar a calculadora para trazer algo novo. Mesmo sendo algo tão antigo. Aí a problemática, né, da nossa pesquisa é de que forma os livros didáticos do ensino fundamental anos finais abordam o uso da calculadora. Com essa problemática a gente, né, formulou os objetivos. O objetivo geral é analisar a proposta de uso de calculadora em livros didáticos de matemática dos quatro anos finais do ensino fundamental após a aprovação da BNCC. Certo? E já os objetivos específicos, temos 3 aqui. O primeiro, levantar na literatura sobre o tema os argumentos que justificam o uso da calculadora em sala de aula no ensino de matemática. O segundo, identificar as orientações presentes na BNCC sobre o uso da calculadora no desenvolvimento de habilidades de matemática nos anos finais do ensino fundamental. E o terceiro e último, avaliar as atividades propostas nas coleções, considerando as indicações da literatura que adotamos. A nossa pesquisa é uma pesquisa qualitativa de caráter bibliográfico, porque, né, a gente trabalhou em cima desses livros didáticos, 4 ao total, dos anos finais, então, do 6º a 9º ano. E os livros é o Telares, de autoria de Dantas. E também em cima de alguns pesquisadores que têm trabalhos significativos nessa área. Os estudos sobre o tema foi de Farias, Romanello e Domingues, foi um dos artigos, Luna e Lins, Silveira, Abreu e Andrade, e também a gente
foi atrás da BNCC para ver se a BNCC também trazia esse uso da calculadora nos anos finais do ensino fundamental. Eu destaquei aqui duas citações desses autores que eu acabei de citar. A primeira, segundo Luhmann e Lins, a calculadora é uma ferramenta valiosa que enriquece a compreensão matemática. Seu uso proporciona aos professores e alunos mais tempo para concentrar esforços e atenção na compreensão de conceitos e do pensamento crítico. Eu destaquei essa citação porque no meu texto, algumas vezes eu trouxe esses pontos. Porque sempre que está sendo falado da calculadora, ela é tratada dessa forma. Que a gente tem que saber quando usar ela e ela não vai substituir outra coisa. Ela vai auxiliar em outra coisa. Então, às vezes, a gente está fazendo aqueles cálculos gigantescos e que não tem tanta importância aquele cálculo para o aluno. A gente quer que ele entenda o conceito por trás daquilo. Então, por que ele vai fazer todo aquele cálculo e dizer, professor, isso é chato, eu não quero fazer mais isso? Então, por que a gente não usa a calculadora para fazer com que esse cálculo seja mais solucionado de uma forma mais rápida e focar mais no conceito, que é o que a gente quer que ele entenda? Certo? Então, é esse ponto que essa citação traz. Que podemos usar a calculadora para minimizar o tempo desses cálculos e focar em coisas mais importantes para o aluno. E também, com isso, também ajudar o professor. Porque ele vai... As aulas vão ser mais dinâmicas. Então, ele pode trabalhar mais coisas, ele pode trazer mais... Como é que eu posso dizer? Mais artifícios na hora de ensinar algo. E a segunda diz assim, segundo Silveira Abreu e Andrade, as calculadoras eletrônicas surgem nos anos 70, dando igualmente origem a um grande debate sobre o seu papel no ensino de matemática. Logo se tornou popular nas atividades profissionais, no entanto, a sua utilização na aula de matemática começou a ser vista com desconfiança, tanto pelos pais como pelos professores, provocando muito tempo reação de rejeição. Aí é isso que eu disse quando eu comecei o trabalho. Que a gente, mesmo não sendo algo novo, né, como a citação mesmo diz que é algo que surgiu nos anos 70, mas porque hoje em dia, e ele diz que surgiu nos anos 70 e já tinha essa certa rejeição, foi bem aceita nas áreas de comércio, né, nas áreas de atividades profissionais, mas porque na educação ela tem essa rejeição, essa desconfiança. Aí, tanto alguns professores como os pais. Porque a calculadora acaba sendo vista como algo que vai deixar o aluno preguiçoso. Algumas pessoas pensam dessa forma. Não, se ele fizer tudo na calculadora, ele não vai... Como é que ele vai aprender? Mas, gente, se a gente quer que ele preste atenção no conceito, então é o cálculo que está ensinando a ele ou é o conceito por trás disso? É esse ponto que a gente está levantando aqui, né? Então, você não pode questionar o aluno só porque ele usou uma calculadora, mas ele entendeu o conceito? Entendeu. Então, ok, ele aprendeu. É a calculadora, o fato dele estar usando uma calculadora, ele tornou ele menos inteligente naquele ponto? Aí, como eu falei, a gente foi atrás da BNCC para ver as habilidades que citavam o uso de calculadora diretamente. Aí, no sexto ano, a gente tem um número maior dessas habilidades. Certo? Aí eu só não vou ler tudo porque é extenso. Mas a primeira habilidade diz assim: resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos mentais ou escritos, exatos ou aproximados com números naturais, por meio de estratégias variadas, com compreensão dos processos neles envolvidos com ou sem o uso da calculadora. Está vendo que aqui ele destaca com ou sem. Então ele sugere, mas ele diz que também pode ser feito sem. Algumas vezes a gente vê isso. E ele não diz que precisa ser usado. Mas se você achar interessante usar, use. Para trazer algo novo, para tornar algo mais dinâmico. Já a segunda diz assim, resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo da fração de uma quantidade e cujo resultado seja um número natural com ou sem uso de calculador. Também, está vendo? Ele pontua com ou sem. Alguns ele diz que use, alguns ele fala isso. Aqui a gente tem 5 no total. 4 no total. Com isso, a gente foi para o livro.
eu trouxe aqui algumas questões propostas no livro do sexto ano, em cima daquelas habilidades que eu acabei de citar. No sexto ano, assim como a gente tem mais habilidades, a gente também tem mais questões. Ao total eu coloquei 14 mais, só do sexto ano. Só que aqui eu só separei algumas, porque senão ia ficar algo exagerado. Essa primeira questão, ela diz que é biomas continentais brasileiros, né? Aí ele fala um pouco dos biomas, da Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e Pantanal. E ele, nas questões, ele... Tá vendo que ali no item C, ele coloca uma calculadora desenhada? Então é naquele item C que ele destaca o uso da calculadora. E ele diz assim, usando a calculadora, faça os cálculos com as medidas diárias dos biomas Amazônia e Pantanal, para comprovar que juntos eles correspondem a mais da metade da medida da área do Brasil. Ele quer, então, ele quer comparar a soma desses dois biomas, né? E dizer que eles é maior do que a área do Brasil, né? Só que, só naquele item ele destaca. Aí por quê? Algumas vezes o livro também traz isso. Que a gente pode usar a calculadora quando o cálculo não é tão importante. Quando o que a gente quer falar é mais importante do que o cálculo. Então, aqui ele quer destacar o quê? Ele quer fazer essa comparação, né? Que os biomas, os dois biomas juntos, é maior do que a área do Brasil. Então, ele só quer que o aluno faça esse cálculo para fazer essa comparação. Então, o cálculo não é algo tão importante nesse caso. Na área todos os 4 volumes têm uma área destinada aos professores, que é igual. E tem lá uma parte que fala de tecnologias digitais e fala também do uso da calculadora. E nela ele destaca isso, que às vezes o cálculo não é tão importante. Então a gente pode utilizar, porque o que a questão quer passar não é o cálculo em si, é outro conceito. Aqui na figura 2, ele fala de adições com números naturais. Aí aqui ele já está falando, ele fala mais, né, é algo mais convencional, é um cálculo que a gente normalmente usa, não tem nada de especial nesse cálculo. Mas, e aqui ele diz assim, a gente também vê bastante isso nas questões. Ele diz que efetue as adições nos cadernos e depois utiliza uma calculadora para conferir os resultados. Então ele quer que o aluno faça o cálculo primeiro, para ver se ele entendeu aquele processo, como fazer a estruturação da adição, e depois ele pega a calculadora para conferir que o que ele acabou de fazer está correto ou não. E aí ele fazer até mesmo a autoavaliação, né? Porque onde é que o erro aqui? Eu errei aqui. Então, reformular, né, esse erro. Na 3, ele fala no capítulo 3, né? Saldo geométrico. Ele diz, cada ano tem 365 dias, cada dia tem 24 horas, para cada hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos. Quantos segundos um dia tem? Aí use uma calculadora. Ele aqui também, aqui ele já não fala mais naquele sentido de faça o cálculo e depois usa a calculadora para conferir. Ele já diz que usa uma calculadora. Porque eu acredito que, como é sexto ano, o livro traz como se fosse uma conta muito extensa. Então, como está tratando de números maiores, ele pode pensar que o aluno ainda está... Não é algo que está tão o nível dele, né? Então, ele traz como se fosse esse cuidado de... é uma conta que... Olha o valor que vai dar. Então, é um valor alto. Então, use a calculadora para fazer esse cálculo. Aí, algo que eu achei interessante desse livro do sexto ano é que ele traz 2 páginas e ele destaca como é a seção Matemática e Tecnologia. Em uma das páginas ele traz exatamente como o aluno quais são as teclas que ele vai digitar para fazer os cálculos. Então ele está ensinando realmente como o aluno vai usar essa calculadora. É como se ele estivesse dizendo aqui, pode ser que esse aluno nunca tenha contato com esse equipamento. Então, vamos mostrar para ele que esse equipamento existe e como usá-lo. Certo? E já na segunda foto, ele traz também, como se estivesse ensinando, mas agora ensinando a usar as teclas de memória.
ele está ali, o uso das teclas de memória. Ele vai lá ensinando o que cada tecla, qual a funcionalidade de cada uma e o que cada uma vai ter, qual é a funcionalidade de cada uma mesmo. Certo? E para que cada uma serve. Isso no 6º ano. Aí já no 7º, a gente tem apenas essa habilidade que sugere o uso da calculadora. Ela diz assim, resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagem, como os que lidam com acréscimos e decréscimos simples, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, no contexto de educação financeira, entre outros. Aí ele, assim como a gente só tem uma habilidade aqui, a gente também começa a sentir que está diminuindo o total de atividades, de questões que focam nesse uso da calculadora. Mas ele continua com aquele mesmo modelo de, às vezes, dizer, faça o cálculo e use a calculadora para conferir. Não é que ele vai dizer, não, a partir de agora você só vai usar a calculadora. Não, alguns casos ele destaca, use a calculadora. Mas em outros ele diz, faça o cálculo e depois use a calculadora para conferir se há algum erro nos seus cálculos. Certo? Tanto que ele diz na habilidade, né? Cálculos mentais, ele destaca também que pode ser cálculos mentais ou não. Né? Aí nessa primeira imagem que eu coloquei do 7º ano, é números inteiros de sequências. Aí ele fala, com um colega, é outra seção isso aqui do livro, que é essa explorar e descobrir. Com um colega utiliza uma calculadora para realizar essas atividades. Aí também, está vendo que ele traz muito isso também nas imagens. De como você olha. Agora em uma calculadora técnica. E diz quais são as teclas que, passo a passo. Tecla 1, 2, o sinal de menos e depois. Então ele traz bastante esses como se estivesse realmente ensinando o aluno a utilizar aquilo, porque pode ser algo que ele não tenha acesso. Aqui também ele traz a mesma funcionalidade, tá vendo que ele até desenha os números como se fosse uma teclinha da calculadora. Certo? Ali no último também, outro explorar e descobrir. Nos livros a gente vai, em algumas partes tem eles destacam essas partes para meio que fazer às vezes até mesmo uma revisão do assunto que já foi dado durante o capítulo. Ou durante um subcapítulo que está dentro. Já aqui eu até juntei os dois. Habilidades da BNCC que sugerem o uso de tecnologias digitais. Vocês viram que nos outros eu falei sugerem o uso de calculadora em si. Mas aqui ele não sugere mais. Eles sugerem o uso de tecnologias digitais. Porque no 8º e 9º ano a gente não encontrou nenhuma habilidade na BNCC que fale diretamente dessa calculadora. Ele não cita a calculadora diretamente. Ele cita tecnologias digitais. E como a gente entende-se que essa calculadora está inserida em tecnologias digitais, então a gente destacou essas duas habilidades. A primeira diz que é do 8º ano, resolver e elaborar problemas envolvendo cálculo de porcentagem, incluindo o uso de tecnologias digitais. E já a segunda, que é do 9º ano, diz que resolver e elaborar problemas que envolvam porcentagem com a ideia de aplicação de percentuais sucessivos e a determinação das taxas percentuais, preferencialmente com o uso de tecnologias digitais no contexto da educação financeira. Aí, assim como nos outros casos, eu destaquei algumas imagens do livro, porque mesmo a gente cabe destacar isso, mesmo a gente não tendo uma habilidade no 8º ano que fala diretamente da calculadora, a gente tem atividades, sim, dentro do livro que fala, só que num número menor, bem menor. Então, enquanto eu tive que selecionar no 6º ano poucas imagens, aqui eu não tive que selecionar tanto. Eu coloquei 3 e essas 3, se eu não me engano, foi 3 de 5. Então, ao todo tinha 5 atividades. Então, já é uma grande baixa, né? Eu falei que lá no 6º ano eu tive que colocar 14 imagens. E aqui eu tinha 5. Mas mesmo assim tinha. E ela diretamente fala da calculadora. Mesmo a habilidade não citando essa calculadora. E também usa aquele mesmo esquema de fazer o desenho do número como se fosse uma tecla da calculadora. Deixa eu
Dúvida? Aqui no 9º ano, também, assim como não tem habilidade, mas só fala de tecnologias digitais, mas a gente também tem essas questões, e também tem aquele mesmo que eles desenham, ali está ali, a tecla raiz. Ele desenhou a tecla raiz como se fosse a teclinha da calculadora. Aqui também, ó, ele faz, aqui ele realmente também meio que está ensinando como aluno o que ele deve teclar e quais números para chegar no resultado. Considerações finais. Eu quero falar aqui nas considerações a importância desse tema da calculadora do ensino de matemática. Porque, como eu já falei lá atrás, a gente ainda tem esse grande, vamos dizer assim, preconceito. Quando o aluno às vezes pergunta, a gente já diz automaticamente, não, para que usar calculadora? Mesmo o assunto não sendo algo que às vezes nem é um cálculo em si. Às vezes, eu estava, como eu mesmo falei, né? Eu estou às vezes na sala de aula, o aluno diz, professor, eu posso usar calculadora? Para que calculadora? Eu digo, mas para quê? E eu fazendo o trabalho sobre calculadora. Mas para quê? Que irônico, né? Mas eu estou dizendo a importância para a gente tirar um pouco. Nem sempre a gente precisa responder tudo na hora, porque eu não posso parar e pensar. Não, eu posso trabalhar calculadoras com eles. É só ter esse momento. Eu até não citei antes, mas o texto também ele traz esse ponto. Ele diz, não é usar a calculadora somente por usar. O professor também tem que ter consciência de quando usar, como usar e para que usar. Certo? Então eu não vou, hoje eu não estou a fim de dar uma aula vou usar a calculadora como uma válvula de escape. Não é isso. Não, eu tenho que planejar algo e eu vou usar a calculadora como fundamento. Eu vou levar ela hoje porque eu quero que o aluno chegue nisso, nisso e nisso. Certo? Aí, também a diversificação das aulas, promovendo o desenvolvimento de habilidades específicas. Nesse caso, é aquilo, né, que eu disse que a gente tem a grande dificuldade hoje em dia de chamar a atenção do aluno. Às vezes a gente chega e diz, chama a atenção e quem está aqui é uma parede? Então por que não utilizar essas coisas que a gente já tem, que é tão antigo, mas a gente olha com essa repulsa, com esse preconceito. Não, vamos olhar com mais carinho, vamos pensar, se eu levar isso, talvez eles não utilizaram. Então, será que se eu levar isso, eles vão ver como algo novo? Mesmo não sendo algo novo. Mas para eles pode ser novo, certo? E a avaliação crítica dos livros. Porque como a gente tinha que olhar esse livro de forma mais criteriosa, para ver se tinha conexão com a BNCC, essas questões ou não, então a gente acaba tendo aquela atenção maior de eu vou olhar questão a questão que está falando do calculador. E o que essa questão está trazendo? Qual é o intuito dela? Isso ajuda com que a gente, agora, a partir de agora, pegar um livro e, não, vou ver se tem esse assunto no livro. Mas o que eu quero com esse assunto? Ele está abordando isso de forma correta? Quais são os pontos que ele está levantando aqui? Então, também tem essa importância. E aqui são as referências. É isso, pessoal.